Deus tem algo para fazer na sua vida. Nosso bom dia a todos nossos amigos, nosso bom dia a todos nossos irmãos e irmãs que nos ouvem. Saudamos a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o nosso Caminhando com Fé desse domingo de 6 de julho, junto com a nova canção de São Nicolau e a Rádio Sem Fronteiras de Garrucho. Formamos uma conexão através de rádios, através de aplicativos, através de celulares, mas o principal que estamos aqui, eu e o Gerson, é para fazermos uma conexão através do Espírito Santo. E estamos aqui sendo ligados pelo Espírito Santo e fazendo o que Ele deseja no meu coração, no coração do Gerson e coração no teu coração. Portanto, sinta-se em casa. A casa é tua, a casa é nossa, porque o dono da casa é Jesus Cristo. Então, nesse momento, nós somos uma igreja só. Todos nós, uns com boas intenções, outros com más intenções, uns com curiosidade, outros já convertidos, outros já acordam um domingo feliz, agradecendo a Deus, outros estão ainda deitados em suas camas, outros ainda estão murmurando da semana que não deu certo, mas enfim, estamos todos debaixo de uma bênção do Senhor, porque estamos vivos, estamos respirando. E vamos completar nosso dia, se Deus assim nos permitir. Vamos iniciar uma semana já com vontade de quebrar tudo isso que deu errado na semana que se passou. Então alegre teu coração nesse domingo. Você está vivo, meu irmão, minha irmã. Não importa a circunstância que foi na semana, o que deu de errado, bateu na trave, não deu certo. Isso é normal da vida. No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo por você. Alegre teu coração, olha os arredores. Deus vai prover. Se não tem nada na panela, Deus vai prover. Você pode crer? Se você está enfermo, Deus pode prover tua cura. Se você não conseguiu consultar durante a semana, não conseguiu a fila, era muito grande, não conseguiu a ficha, não conseguiu o medicamento, você pode crer e levantar a tua mão e acreditar que o Senhor pode te curar, que Ele não vai esperar totalmente pelas estruturas do Estado, não vai esperar pelas estruturas dos hospitais para fazer algo na tua vida. Ele pode fazer algo na tua vida quando ele sentir no teu coração que você realmente está vivendo uma vida de tristeza, de angústia, e você quer realmente uma vida santificada, uma vida remida, uma vida em abundância do Espírito Santo, e se levantar e batalhar. Se o Senhor sentir isso em ti, neste domingo mesmo você pode estar hoje sendo curado e restaurado, e você vai iniciar uma semana leve. Nós vamos ler uma palavra que diz: bendito, em 1 Pedro 1,13 diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando nascemos de novo, isto é, aceitamos Jesus como Salvador, deixando para trás a vida de erro que vivíamos dentro de nós. É depositada uma viva esperança. Cristo é a nossa esperança. Ele nos traz a esperança de que tudo está em suas mãos. E cuidados, e que quando a nossa vida terminar, passaremos a eternidade com Ele. Se você crer, nós vamos viver isso aí. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, iniciamos um tempo, Senhor, e queremos aqui, Senhor, tão pequenos que somos, junto com o Gerson, e tão necessitados da Tua misericórdia, Senhor, mas querendo Te pedir que o Senhor forme uma igreja esta manhã, Senhor. Uns de uma forma de caráter, outra de outras formas de sentimento, uns com convicções diferentes uns dos outros,
mas em tudo, Senhor, te damos graça porque somos teus filhos. Até mesmo aqueles que não aceitam ser teus filhos, Pai amado, eles vêm numa bondade tua sobre as suas mães, sobre os seus pais, e é gerado sim como filho de Cristo. Se alguém se desviou longe do caminho, Senhor, se alguém estava caído e alguém foi abandonado, Senhor, que o bom samaritano possa encontrar esta manhã, através do que estamos aqui fazendo, Senhor, levando um louvor, palavra aos lares, orando junto com muitas pessoas, com muitos anciões, com muitos pai idosos, homens e mulheres, jovens, pessoas que necessitam de se levantar nesse domingo. E nós cremos, Pai, por isso que estamos aqui. Não estamos aqui para fazer propaganda enganosa nem fake news, Senhor. Tanto é que nem rede, Senhor, aqui temos, Pai amado, do Instagram e nem de Facebook. Estamos aqui, Senhor, ao vivo, a cores, Pai amado, como o Senhor legítimo é, para que o Senhor alcance a quem o Senhor quiser. Seja o rádio lá em cima da barca, Senhor. Seja o rádio, Senhor, lá na última lavoura, Senhor, no último campo, Senhor, lá costeando o Uruguai. Lá, Senhor, o Senhor está. Aqui na cidade, seja qual cidade, Senhor, que estará nos ouvindo. Então aqui, Senhor, não é nada por acaso. Aqui é porque o Senhor escolheu esta manhã, que nós estejamos conectados pelo Teu Espírito. E eu sei que o Senhor pode fazer algo e transformar essa conexão destas rádios que estamos juntos numa grande igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. É assim que nós cremos. Amém, meus irmãos? Nós vamos ouvir o Jardineiro que Chora, com Parada Firme. Esse louvor, ele é bonito, que ele faz um comparativo ao jardineiro e à flor. O jardineiro é Jesus Cristo e a flor somos nós. E ele chora e lamenta quando realmente nós caímos e quando realmente nós estamos aí para morrer. Nos lamaçais, nas secas, nas estiagens, que largamos um cuidado do jardineiro para viver no mundo e ali padecemos. Mas ele chora, mas ele retorna e cuida bem e nos dá direito a recomeçar. Jardineiro que chora, para nós abrirmos esse tempo de louvor. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa as lágrimas de dor. Durante tanto tempo foste tão bela, possui o perfume do mais puro amor. Porque deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor, aquele que foi seu fiel jardineiro. Seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são as plantações do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta, soprou na flor até que a destruiu. Amado irmão,
até o profeta Isaías falou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, a sua cadeira ainda te espera. Retorne para ocupar seu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia pro céu querido jardim vai levar. Tudo na vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Esse é o bom jardineiro. Às vezes a gente acha que nós não valemos nada, né? Às vezes nós mesmos nós acabamos com aquilo que temos de melhor, que é o nosso coração. Não precisa ninguém nos empurrar pro valo. Nós mesmos nos atiramos porque nós achamos que com nós nada vai acontecer, que nós vemos esse mundo e não somos abençoados, que nós não prestamos, que para nós nada dá certo, que é só comigo que acontecem os negócios, porque Deus não olha para mim, porque Jesus me abandonou, e nós fizemos todo esse chiromingué, né? Mas o Senhor, ele se preocupa muito e ele chora quando você esquece dele, quando você se desvia do caminho, quando você abandona. Muitos de vocês que me ouvem, quantos estão parados aí, que tiveram uma vida ativa na igreja, que foram bênção, que oraram pelas pessoas, que cantaram para as pessoas, edificar a fé das pessoas, que contribuíram, que socorreram pessoas, que foram atrás daqueles que já estavam possuídos pelo inimigo e libertaram. Quantos vocês têm, que me ouvem, têm uma vida assim, hoje travada, hoje parada, esgotada, porque vocês mesmos se atiraram no valo e acham que não tem mais solução. Aí dizem que entra a depressão e que entra a opressão. Eu acredito muito mais que entra uma opressão inimiga e que nos faz daí vir a depressão física. Mas eu não sou médico e nem psicólogo, mas eu acredito assim que para o crente, para o escolhido, para aquele que realmente tem um chamado de Deus, antes de vir a depressão, ela vem uma opressão maligna, porque esta opressão maligna, ela faz com que nós acabamos com as nossas esperanças e sonhar, e aí quando nós não enxergamos nada, aí nós vamos entrar na depressão física, psicológica, as coisas. Mas existe um mal, existe um inimigo seu, que eu falei domingo passado aqui, doidinho para você se frustrar em todos os aspectos, te barrar em todos os aspectos. Daí você entra nessa encrenca, nessa guerra tua pessoal, com que você pensa que você não é escolhido, e lá está o jardineiro chorando por você, te cuidando novamente para você se levantar. Então se coloque de pé aí, meu irmão e minha irmã. Vamos parar com isso, vamos em frente, porque muitos já ficaram pelas estradas e não temos que cumprir um compromisso de Deus aí. Vamos lá, o diabo tá louquinho para que você realmente entre numa frustração tremenda e você não enxergue nada de bom ao teu redor. Você não tem graça pelo copo d'água. Eu tô com uma garrafinha de água aqui na minha frente. E se eu não beber essa água durante uma semana aí, e o meu corpo, ela falta de líquido e eu sou capaz de morrer. As pessoas morrem primeiro de sede do que de fome. Então, tudo nós temos que dar graça a Deus. A água, o alimento, tudo que você tem, meu irmão. Vai sair agora com pouca roupa aí, num frio que deu -2, -3. Você vai morrer de frio. Então seja grato, seja pelo sapato velho, pela calça meia rasgada, mas vamos em frente, que é assim que Deus quer nos ver. O jardineiro te cuida bem, ele chora, ele te quer de pé, ele te quer levantado, sarado, e que você possa assim colorir este mundo cristão que é com flores, um bom jardim colorindo e sendo a luz. Esse jardim é luz, é o sal da terra que a Bíblia fala. Amém, meus irmãos? Nós temos agora aqui, essa semana, Gerson, foi lançado a Expo São Luís 2025, do dia 1º a 5 de outubro. E mais uma vez a Expo São Luís oportuniza o cristianismo, mesmo aqueles que não são cristãos,
há de ter uma noite da fé. E este ano vai ser a noite da fé, Jesus Cristo vive. O ano passado era um avivamento cristão, Jesus Cristo vive. Esta noite da fé, Jesus Cristo vive. Ele não morreu, por isso que eu estou aqui, eu já está aí pregando e nós aqui trabalhando, porque Jesus está vivo. Então o que eu falo aqui, o Espírito Santo dele vai responder dentro do teu coração aí. É isso, ele está vivo. Então tem uma programação linda que o Espírito Santo preparou. Mais para frente, temos 2 meses e 40 dias para trabalhar isso, e 20 dias para trabalhar isso, essa programação, mas aí uma orquestra de 35 membros, a Orquestra Sonidos de Sion, de Posadas, Argentina. 35 membros com tudo que você pode pensar e tocar de instrumentos de sopro, violino. Também estará a F-Hope, é a maior sensação de adoração do Brasil na atualidade. Tiveram agora na Marcha para Jesus em São Paulo, que deu 2 milhões de pessoas a Marcha para Jesus, bateu todos os recordes. O povo está se levantando e querendo mais de Deus. O F-Hope, ela tem uma casa de oração, já que ela fica 24 horas em oração, ela nunca fecha em Florianópolis. Então isso vai vir, meu irmão, pegando fogo. Não vem para se apresentar. Aqui não vai ter, Gerson, artistas gospel. Aqui vai ter mulheres e homens de Deus cantando e pregando. Não tem artistas. Os artistas, sabe quanto estavam querendo cobrar? 200 mil. Fernandinho, Anderson Freire, Aline Barros, Cassiane, Daniel e Samuel, 90 mil. Gerson Rufino, 90 mil. Então eles vão virar artistas gospel. Nós não. Nós estamos trazendo homens e mulheres de Deus para ministrar a noite da fé. Jesus Cristo vive. E também vai estar o pastor Ricardo Oliveira, um homem de Deus, ex-atacante da seleção brasileira, ex-atacante do Santos Futebol Clube, de São Paulo, do Atlético Mineiro e do Milan. Também um homem que deixou a carreira de futebol, encerrou e já era pastor quando jogava futebol, e tem um ministério, pastor Ricardo Oliveira, tremendo, que vai cancelou agendas em São Paulo para estar aqui conosco. Então Deus preparou algo fantástico para a noite da fé. E também para encerrar vai estar um louvor lindo, bonito, que nós vamos rodar no último louvor depois, o Shot Santo. A primeira vez no Rio Grande do Sul, uma banda de forró do Nordeste gospel. Aqueles que cantam crente mesmo e brincam e se alegram, mas fazem com que Deus venha sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. Então, esse é um convite da Repaz aqui de São Luís Gonzaga, através do pastor Giovanni e os demais pastores, a todo São Luís e região. Semana vai estar no site da Expo São Luís, as vendas são R$30 para o ingresso. É só tu não tomar 3 Coca-Cola durante os 3 meses, já está pronto o ingresso. Ou você não deixar de comer um X em 3 meses. Então você não vai só se você não quer, porque é bem facilzinho. Mas eu tenho 4 na família. Vai ter cartão de crédito, você compra no site ali, você pode parcelar em 4, 5, 10 vezes a compra desses ingressos aí. Então você é convidado para dia 1º de outubro, e a partir de semana que vem está à venda aí todos esses ingressos aí. Participe, venha, mostre quem você é, vai lá participar e receber algo de Deus. Para nós traduzirmos um pouquinho, nós vamos rodar um louvor que diz Tu és do F-Hope, tá? É adoração na veia o que esse pessoal canta. São 10 membros desse grupo de Florianópolis. Tu és F-Hope. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sim, me ouvi, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Por quem a minha alma esperou,
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, meus irmãos. Esse é louvor de adoração. E este grupo de adoração, ele vai estar então na Expo São Luís, na abertura da Expo São Luís 2025, F-Hope. Isso é bênção de Deus. E esse pessoal vai preparar toda a adoração para depois o pastor Ricardo Oliveira pregar a palavra. Então olha o que vai acontecer em São Luís Gonzaga, você que nos ouve. Então essa semana entra lá no site da Expo São Luís, já adquire o teu ingresso. Muita gente, foi lançado quarta-feira, muita gente da região já, Santa Rosa, Santo Ângelo, as pessoas já todas, não, que grade de programação que vocês fizeram, que grade que aconteceu em São Luís, que conteúdo para uma noite de fé, é um conteúdo rico. No demais decorrer desses meses aí, nós vamos divulgando para vocês, mas seja bem-vindo, meu irmão. Chegou algo importante em São Luís Gonzaga, chegou algo de primeira. Nem a capital, Porto Alegre, monta o que vai ser montado na Expo São Luís, na Noite da Fé, nessa abertura da quarta-feira. Uma orquestra de 35 membros da Argentina, este grupo F-Hope de adoração, pastor Ricardo Oliveira, ex-atacante da seleção brasileira, Santos, Corinthians, até do Milan, da Itália jogou, um homem de Deus pregando a palavra. E aí, para encerrar,
esse pela primeira vez, esse grupo nordestino aí, o Shot Santo, um forró cristão da veia para todos nós. Isso é mover de Deus. Isso é oportunidade cristã de se fazermos presente. Nós queremos aqui mandar um abraço para a Neuza, irmã Neuza, que ligou para cá pedindo oração e louvor para todos os seus familiares. Vamos rodar já os próximos louvores aí e vocês vão aproveitando e no final oramos por todos. Meu irmão Rafael Souza e sua família, lá na saída para São Nicolau, tem a lavagem ali, antes do último quebra-mola. Esse irmão que cuida de uma grande obra lá em Santo Antônio das Missões. Um abraço para ele e sua família. O meu sobrinho Silmar e a minha sobrinha Mailuz nos ouve lá em São Nicolau, junto com seu filho Benício. Um abraço para os familiares de todos vocês. Vamos ouvir. Nós vamos trazer uma palavra hoje que eu falei domingo passado e que Deus tinha me colocado vindo para cá, para a rádio. Que agora nós vamos ouvir o louvor Sem Ti Não Irei. Ela fala de uma geração que busca e uma geração que não vai conseguir viver mais sem Deus. E nós vamos falar de geração hoje, nós vamos falar disso. Então, que você entenda já o princípio que vai vir a palavra desta geração que precisamos formar, dessa geração que precisamos colocar em nossos filhos. Nós não vamos mais viver e não vamos mais conseguir percorrer a nossa caminhada sem Jesus. Esqueçam, pode até você bater a cabeça na trave. O que aconteceu? No milionário, aquele que estava saindo de Gramado, o avião não andou 1.000 metros e caiu e matou toda a sua família. Tá? O que acontece todo momento de desastre? O que aconteceu com aquela pai que permitiu que a sua filha fosse lá para aquele negócio do vulcão na Indonésia lá? Que não pode permitir, um pai não pode permitir um negócio que é lá. Então assim, nós estamos sem direção de Deus e colocando pessoas em risco porque não temos direito. Então, essa geração nova que está aqui não vai conseguir caminhar sem Jesus. Porque eu logo, não sei quando, se é 1, 2, 10 ou... Eu pedi até os 98 anos, tenho 53. Pedi para mim ver até os 98, mas não sei quantos Deus tem para mim. Mas o meu filho precisa entender esse processo dessa geração para ele poder seguir em frente. Sem Jesus ele não vai conseguir. Ele tem 27 anos. O mundo só tem a piorar e tá bíblico isso aqui. Então, sem ti não irei. E nós vamos falar sobre isso depois desse louvor na palavra de Deus. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca, Senhor, a tua glória mais que a própria vida.
a geração que busca a tua glória, mais provável vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe, Senhor, sair da tua presença. Amém, meus irmãos, isso é o Espírito Santo. Quando nós começamos a andar desta forma, nós não queremos mais viver sem Ele. Eu estava ministrando a vida de um homem lá em Santana do Livramento, segunda-feira, eu dizia para ele que da onde eu venho e os riscos que eu corro diretamente todo dia, eu sou dependente do Espírito Santo e eu não consigo mais viver sem Ele. Eu não posso ficar. Então, quando eu estou vulnerável, eu já procuro parar e me aproximar do Espírito Santo, porque eu corro muito risco. Devido à vida que a gente tem, muito risco de eu não poder raciocinar e nem as estradas que a gente anda, a responsabilidade de a gente não tem o raciocínio próprio para poder dizer que isso é certo ou errado. Então, é muito importante quando nós ficamos nessa dependência. Então, esse louvor deixa eu viver da tua glória, né? Sem ti não irei. A presença de Deus é importante na nossa vida. A gente vai trazer uma mensagem aqui de Salomão no Provérbios 22. E aqui nos bastidores eu já conversava com o Gerson, e eu não sabia da notícia que há 2 dias atrás parece que houve um suicídio de uma jovem ali em um rolador de 24 anos, deixando um filhinho de 2 anos. Nós temos vivido coisas bem pertinho, não precisamos nem estar na guerra da Ucrânia não, Gerson. Nem lá no Irã, nem lá no Hamas. Tem acontecido coisas pesadas. Esses dias, uma mulher aqui, que a polícia está investigando se foi suicídio, feminicídio, deixou 6 crianças, de 3 a 15 anos. Tem corações aí dilacerados, tem corações partidos, rachados, triturados, devido a essas coisas. Mas é aquilo que nós estamos falando aqui a respeito da opressão, é o diabo, meu irmão. Não, pode dar todas as linhas de investigação policial, pode dar todas as vias jurídicas, pode dar todas as vias da medicina, dos estudos, da psicologia, mas primeiro vem o capeta. Ele quer teu fim, é uma guerra. É uma guerra. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Quer dizer, não é contra nosso semelhante. É contra aquele trevas que habita sobre o nosso semelhante. Poxa, aquele meu filhinho querido virou nisso. E aquela minha esposa querida virou nisso. E aquele meu esposo querido virou nisso. Mas aquilo que eu gerei, como é que eu gerei? A mãe vai dizer assim, como é que eu gerei uma bênção e me transforma nesse tareco aqui? O que é isso? É as trevas. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. O pobre do ser humano ali, ela dá abertura. As trevas vêm, habitam. Eu sempre fiz um auto-reciclagem minha. Aos meus atos eu olhava e perguntava a Deus, Senhor, será que tem algum espírito maligno operando em mim? E aí eu orava, eu mesmo repreendia, não precisava ninguém repreender. Porque eu sei a fúria do diabo quando tu começa a acertar tuas pontas no teu casamento. Tu começa a sarar, tu começa a cuidar do teu físico, cuidar da tua alimentação, tu começa a caminhar, tu começa a tomar água, tu começa, eu quero viver mais vida, eu quero viver mais tempo. Larga o cigarro, larga a bebida, larga a droga, larga o negócio mal, larga a mão liviana, tu vai largando todas as coisas assim. Mas o diabo se enfurece, ele vai te triturar, ele vai achar uma parte vulnerável da tua casa, da tua família, vai entrar pelas festas. É igual morcego, ou peste que é o tal do morcego. Tu veda tudo que é coisa da tua casa, ele entra qualquer frestinha, ele entra lá. E o inimigo é a mesma forma, ele vai entrar. Então por isso
que o mal muitas vezes está acontecendo, essas coisas, opressão maligna que transforma em depressão, transforma em suicídio, transforma em feminicídio, transforma em assassinato, transforma em desastre de carro, em desastre de moto, em coma alcoólico, vai indo, é um terror. Mas há um inimigo por trás disso aqui. A palavra de hoje, ele vem em Provérbios 22, que diz o seguinte: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. A graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Instrui o menino, a criança, no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrua o menino, a criança, no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E é nesse versículo que nós vamos nos ater. Essa passagem de Salomão é uma passagem do capítulo 22 de Provérbios, que é muita instrução. Salomão, o filho de Davi, o sábio que pediu para o Senhor, quando o Senhor escolheu para ele ficar no lugar do pai dele: o que tu quer, Salomão, que eu te dei para te poder reinar sobre assim? Só me dê sabedoria, que o resto eu vou conquistar. E realmente o rapaz estava certo, era um jovem, e ele teve toda a sabedoria, que ele fez toda a negociação prol do reino dele, ele expandiu, ele criou linha de comércio, ele fez um negócio fantástico e construiu a parte do templo que Salomão construiu para Deus, que o seu pai não tinha construído. Então Salomão, depois na sua velhice, escreve provérbios e dá muita instrução, muita instrução. E uma das instruções que nós temos esta manhã é esta: instrui o teu filho o caminho que deve andar, que depois de grande ele não se desviará dele. E é isso que nós queremos aqui nos deter. Nós falamos de muita coisa durante esses programas, muito durante a vida nossa particular, da nossa casa. E instruir a criança é nós educarmos a forma que temos que ser. Nós temos dois tipos de educação: a educação da escola, que são a parte dos professores, que ensinam nossos filhos como é para passar de ano, como é para passar no vestibular, e formam nossos filhos profissionais. A sala de aula, ele tem a intenção de formar profissionais, de ensinar tudo que o mundo está aí, não da forma familiar. Nós estamos jogando a culpa da educação para os nossos filhos, para as escolas. Não. Uma coisa é o ensinamento da educação. Uma forma é o educamento dos professores, da escola, que vai formar, sim, profissionais. Mas homens de caráter, quem forma é você, pai e mãe. A escola não tem compromisso de formar caráter de pessoas. A escola tem compromisso, as professoras, de ensinar o ABC, a ler, escrever e se preparar para os vestibulares. Falar inglês, falar em espanhol, a matemática, ciência, física, geografia. Isso é o papel da escola. Agora, o bom homem, uma boa mulher, isso é com você, que é o pai e a mãe. Não adianta atirar lá para o conselho tutelar, não adianta atirar para cá e para lá, que você está buscando as esferas jurídicas. Mas essa criançada precisa ser educada dentro de casa por você, por mim, pela minha esposa. Aí você vai ter, sim, um filho num caminho reto. Você vai ter uma filha num caminho reto. Aí você vai prosseguir. E você, quando fechar os olhos dessa terra, vai dizer assim: eu cumpri meu papel. Eu deixei o meu filho e a minha filha pronta. E aí que entra Jesus Cristo. Aí que entra os louvores que rodamos. Ali que entra tudo o que nós precisamos. Tu não vai conseguir educar uma criança de uma forma que você pensa sem ter Deus na tua vida. Porque você diz: não, mas eu educo e eu vou cagar de pau, vou dar uma sova de laço. Não adianta nada. Não adianta nada, tu vai provocar a ira e a raiva. E a Bíblia que nós lemos esses dias atrás aqui, que era a sabedoria do pai, era não provocar a ira dos seus filhos. É bom de vez em quando dar um cutucão, é bom, isso é. Mas achar que pela força física você vai educar um filho, não vai educar. Mas agora, se você, pai e mãe, tiver o Espírito Santo de Deus, e você colocar isso com total naturalidade, e chamando atenção, e fazendo com que o seu filho perceba que o mundo está aí, igual
o diabo bramando ao derredor para ver quem possa traguear, você vai entender. Porque o princípio é esse, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo dentro da tua casa. Quando você consegue educar desta forma, elevando, hoje as igrejas, ela tem escola dominical, ela tem departamento kids, ela tem mais parte por você. Como é que uma criança vai querer ir numa igreja? Como é que um jovem vai querer ir se você não for um pai legal, um pai que fala a verdade, um pai que até mesmo, de vez em quando, pega uma varinha, quando nós merecemos, e dá aquelas varadinhas. O conselho tutelar não vai se levantar sobre isso aí. Se levanta quando a brutalidade da força física, que se sobrepõe às coisas que são naturais dentro de uma casa de Deus. Isso não. Mas olha bem, nós precisamos educar. O mundo, ele está cada vez mais difícil. Você não consegue mais ter o controle do que as redes sociais, do que teu filho faz no celular. E tu tem você e tua mulher, ou você e seu esposo, ou você sua mãe que mora sozinha sem esposo, ou você sua pai que está criando seus filhos sozinho. Você não tem conselheiros a você mesmo, e você precisa ser aconselhado por Deus para poder levar o conselho ao teu filho. Mas o teu filho, com esse mecanismo de hoje, tem 1000 conselheiros do mal ao redor dele. Tem coisas trágicas que estão aconselhando ele. Hoje nós precisamos viver uma esperança em Cristo. O mundo preparado, onde a mentira, onde a falta de responsabilidade, de caráter, formar caráter, o mundo que está preparado não vai formar. O mundo vai formar desavença, encrenca. Nós precisamos formar caráter dos nossos filhos. E se forma com amor, se forma com louvor, se forma com oração, se forma com diálogo, ensinamento, se forma com igreja. Eu posso até entender que muitos de vocês dizem, mas igreja, tem muitas igrejas que estão falhas nisso, assim. Tu vai encontrar igual o partido político, igual o time de futebol, igual a sociedade. Nenhum é perfeito. Tem homens e mulheres que às vezes atendem muito bem, e homens e mulheres que às vezes não atendem muito bem o anseio da tua alma. Mas procura a igreja certa, procura o lugar certo, e vai começar uma vida ensinando o teu filho a viver os princípios cristãos, do evangelho, do comprometimento, do amor, do perdão, da convicção, da esperança, da fé. Como você vai criar um filho hoje, se o MEC, que é o Ministério da Educação, ele já discipula o teu filho pro mal. Ele já vai para dentro da escola discipulando pro mal. Então você dentro de casa, você tem que fazer teu filho amigo. O que houve lá, o que houve aqui? Não, filha. Lá estão só cumprindo um papel financeiro de educação. Mas aqui dentro você precisa confiar em mim. Eu vou te colocar no caminho certo. Eu vou te dar toda a regra, o conselho certo. Mas pai, meu senhor nem estudou nada, assim. Mas o pai sabe, a mãe sabe, nós vivemos uma vida difícil. Nós sabemos o que vai acontecer amanhã, devido às nossas experiências. Então é preciso nós darmos a volta nos nossos filhos. Nós mudarmos os tempos. Não é no grito e na paulada que nós vamos ter uma vida de um filho decente, honesto e justo. Nossos filhos precisam entender de onde vem o pão. Não se compra amor de filho. Não se enche de tênis da Nike, de relógio disso, e de óculos daquilo, e de calça daquilo, para que o teu filho te respeite e que teu filho te ame. Isso vai ser negócio, e negócio é passageiro. A melhor coisa é mostrarmos quem nós somos. Dizemos para nossos filhos se somos endividados, quebrados, se somos viciados, se somos muitas vezes negligentes, se cometemos erros, conte, fale, mas o pai tem um bom coração, a mãe tem um bom coração. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse diálogo em casa, os homens, os pais e as mães precisam ter e mostrar quem são. Muitos pais e muitas mães, elas não falam a verdade. Aí estão lá sem dinheiro para pagar a luz e não falam que não deu errado, que foram demitidos, que não sobrou nada, que errou. Tem pais que me ouvem que perderam seus salários e os seus cumprimentos salariais em jogatinas. Mas tem que dizer assim, vamos dar um basta em tudo isso aqui e vamos reconstruir nossa casa. Vamos reconstruir a família. Porque senão o mundo vai beber teu filho, meu irmão. Você vai deixar maior culpa. Não, mas o filho bate na mesa porque esse é meu amigo perfeito. Não é teu amigo perfeito, acabou a história.
Eu conheço de onde vem teu amigo perfeito. Pessoas estão levando nossos filhos que nós criamos com amor para as coisas erradas. E aí eles colocam em confusão, e quando vem os nossos filhos, através de notícias da rádio, do jornal, que tá preso, que tá morto, que fez isso e coisa. Então essas coisas, há poucos dias tinha uma notícia de um jovem que foi esfaqueado aqui em São Luís. Por que os pais não conseguem cumprir esse papel? Porque não tem Deus, meu irmão. Porque não tem Deus. Você precisa ter Deus. Deus vai entrar com a providência e vai mudar essa filosofia de vida do teu filho e da tua filha. Mas começa a sentar na mesa. Começa a colocar tudo que os princípios bíblicos. Começa a mostrar a visão de onde vamos chegar. Agora inventaram mais uma droga. Ai, se não sei o que lá. Pegam uma maconha e transformam numa, sei lá o que é, numa pasta disso aqui assim, que a pior lixo de droga. O mundo vai se preparar para combater tua família. O mundo maligno vai se comparar. Mas vocês precisam se enriquecer de coisas boas espirituais e se preparar para enfrentar o mundo. Então, ensinar o caminho do pequeno a ser seguido, depois de grande ele não vai se desviar. Porque quando você ensina, que você começa a dizer, não, o Ulisses, meu filho, a minha mulher era na igreja, eu era fora. Então ele preferia muito mais, às vezes, sair comigo, Gerson, e não ir para a igreja, pequenininho. Mas a minha mulher pegava ele pelos pulsos, não, tu vai comigo. Minha mulher teve grande honradez na criação cristã do meu filho. E ele ia, mas olha hoje onde é que tá. Então um homem vai ser pai, batizado, sua esposa batizada, uma vida da igreja, uma vida onde está na paz, na tranquilidade. Então darmos essa baliza não pertence a professores, não pertence à brigada militar nem à polícia civil, pertence a nós, a nossa casa cristã. Ela precisa dar todos os aparatos para que eles possam seguir em frente. Prepare teu filho, prepara tua filha, porque cada vez vai ser pior a fome, cada vez vai ser pior a desgraça. Nós não estamos conseguindo preparar filhos nem para o trabalho mais. O celular, o mecanismo novo, o modernismo acabou ofuscando os grandes homens. Como é que você vai formar na geração de hoje, que nós somos uma geração de hoje, aquele louvor, algo que possa mudar a vida de pessoas? Somente Jesus Cristo pode te dar isso. Forme líderes na tua casa. Nós temos um raciocínio da corrida do bastão, que é revezamento 4x4, 4x100. Um vai correndo e passa o bastão para outro. A nossa idade, Gerson, a nossa geração, nós temos que passar o bastão para os nossos filhos. E bem corretinho, bem certo. Se nós falharmos, a corrida é perdida. Porque não vai ter mais ninguém depois de nós. Nós somos as últimas gerações sem celular, que aprendemos na vida, aprendemos no sacrifício, engraxando sapato, vendendo picolé, correndo atrás de um por um. E hoje nós não temos mais isso. A geração não tem pessoas corajosas para enfrentar o desafio. Então nós precisamos criar essas raízes dentro da nossa casa. A palavra desta manhã é isso. Instrui o teu filho o caminho que deve andar, que depois de grande ele não se desviará. Conselho de Salomão, mas principalmente de Jesus Cristo sobre a tua vida. Enraiza teu filho. Nós vamos ouvir um louvor. Raiz, só quem tem raiz. Enraiza tua casa, meu irmão. Enraiza teus filhos. Não deixa passar vergonha, meu irmão. Não deixa a tua criançada se desviar pelo caminho. Não deixa você perder as madrugadas sem dormir. Não deixa conhecer o álcool, não deixa conhecer a droga. E se conhecem, ora para que parem disso. Construa homens e mulheres vencedoras, professores, policiais, pastores, padres, seja lá a qual profissão, qual o chamado que tem, qual o ministério de louvor, de pregação, seja qual ele for a instrução que Deus tem, mas deixa Deus vir sobre a tua casa e formar uma fortaleza dentro de você, primeiro no casal, depois nos seus filhos e depois na geração, a geração que busca, a geração eleita, para que possa ter felicidade. O mundo pode nos dizer tristeza, mas nós cantamos hinos de felicidade. Não acreditamos no que o mundo nos coloca, que não haverá dinheiro, que não haverá isso, que nós ainda vamos viver um tempo, sim, de alegria em nossa casa. Então plante isso, ensina essa criançada, vamos ensinar as coisas. Não aceite muitas vezes o que a escola diz.
Não aceite. Vá lá, mas não precisa postar nada em rede social. Olha na cara da diretora, olha na cara da professora, do professor e diga: não, isso aqui não é da minha casa. Isso aqui é o governo Eduardo Leite que inventou. Isso aqui é o governo Lula que inventou. Isso não entra no meu lar. Não, mas tá na escrita. Pode estar na escrita, mas na convicção da minha vida não entra. Porque eu acredito que Deus criou homem e mulher. Acredito que Deus criou família. Vai por essa linha. Te levanta, papai e mamãe, e vamos fazer uma geração que tenha raiz. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu. E os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu. E os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta. Amém, meus irmãos. Amém. Que você possa criar raiz na tua casa, que você possa preparar teus filhos para o combate final que vem para a frente aí. Grandes vai ser as lutas, mas todo soldado bem preparado, todo filho bem preparado vai vencer. Quero aqui mandar um abraço pro meu irmão Jean, aqui do Costelão, ele e sua família. Grande irmão, querido, abençoado de Deus. Vai São Nicolau, o meu irmão Bito, a Márcia, o meu irmão Adão, dona Cleci, a irmã Cleci, o Emanuel e a Mônica, estamos ouvindo. E vamos orar por esse povo depois aí, pede oração, orar pela Neuza, entregar tudo ao Senhor Jesus. Que você possa entender o processo, que não tem nada perdido, não tem nada derrotado. Se você tem algum filho que está correndo risco, se você tem algum filho perdido no vício, que não quer trabalhar, preguiçoso, que dorme até umas horas, 10 horas da manhã, e isso e aquilo assim, cutuca a hora, alinha, aconselha e mostra e leva para a igreja, meu irmão. A igreja é um mecanismo fantástico, porque lá o Espírito Santo te toma e tu vira homem, vira mulher, e tu é perdoado dos teus pecados, e tu é restaurado, e tu consegue seguir uma vida digna, e mal nenhum te atinge e ninguém te acusa de mais nada. Se teus pecados são perdoados, você
pode ter uma vida assim abundantemente da graça do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, por essas famílias que nos pediram oração, Senhor, e oramos, Pai amado, pela essa palavra, Senhor Jesus, que o Senhor possa sim, que muitos pais entenderem que o processo é nosso. Nós vamos formar caráter de filhos, e se nós formarmos caráter, Senhor, eles não vão se desviar depois do caminho. E um dia, quando partirmos daqui, está cumprido o nosso compromisso. Deixamos a nossa geração, Pai amado, pronto para enfrentar o mundo que vai vir, que cada vez vai ser pior, Senhor. Mas nós sabemos que o mundo vai passar e passar, mas o Senhor não muda, o Senhor vive, Jesus, e o Senhor vai cumprir o papel, Senhor, até o final dos tempos, quando nós viemos aqui. Muito obrigado, Senhor, por lembrar disso em nossas vidas, que somos nós responsáveis pela criação e a linha dos nossos filhos. Obrigado, Senhor. Seja um domingo de paz, de cura, de restauração na vida dos teus filhos, e uma semana que vem cheia de coragem, esperança, fé, e que possamos avançar cada vez mais. Mesmo os que estão mais abatidos, mais denegridos e mais judiados nesse domingo, se levantam, que possam ir para a luta, sem saber eles que foi esforço físico, mas foi um esforço sobrenatural de Deus, que foi colocado sobre a casa, sobre a vida deles, e que eles não vivem mais eles, mas o Senhor vive sobre eles. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Encerramos então com essa novidade do Shot Santo, que vai estar na Expo São Luís no dia 1º de outubro, e você já é convidado para isso. Uma festa bonita de crente e de cristão. Quando eu era quase crente, quase me rendo ao Senhor. Quando o pastor perguntava quem era que aceitava Jesus como Salvador. Quem quer ser missionário? Quase levantei a mão. Quase que Deus me usava quando o irmão convidava pro ciclo de oração. Se você é quase crente, procure se consertar, pois Jesus está voltando. Se você ficar pensando, ele não pode esperar. Eu também já fui quase crente, mas numa revelação. Vi que a igreja subia, mas eu não me decidi. Quase eu ganho a salvação. Quando eu era quase crente, quase que me batizei.